Continuando os estudos sobre o programa Horta Pedagógica, no vídeo anterior conhecemos um pouco do processo histórico e dos marcos legais que fundamentam esses espaços nas unidades. E agora vamos falar um pouco do contexto pedagógico dessa horta. A horta pedagógica, além desse espaço de ensino-aprendizagem e múltiplas experiências, pode se transformar em um espaço de encantamento e fantasia, um espaço de brincar, interagir e conviver. Afinal, ela é um dos lugares onde estamos em contato direto com a natureza e os seus elementos, onde observamos o crescimento das plantas e os pequenos animais que ali dependem desse espaço para viver ou estão ali só de passagem. Ou seja, são companheiros e fazem parte do cultivo. O planejamento da horta pode começar numa roda de conversa ou com uma contação de história na sala e depois tornar-se um grande desafio. Dependendo da faixa etária das turmas, pode-se promover e aprofundar essas discussões. Nessas rodas de conversa sobre a horta, as crianças poderão expressar como foi vivenciar experiências. A participação das crianças faz a diferença em todas as etapas, desde o planejamento dos canteiros até a colheita. Sobre a horta também, podemos trabalhar as pesquisas com as crianças e também com as famílias. Com as famílias, podemos conhecer os hábitos alimentares das crianças em casa, o que eles preferem comer, com que frequência se alimentam de frutas e verduras, e com as crianças, saber se eles sabem para que serve uma horta, se eles têm cultivo de alimentos em casa, o que eles querem plantar na escola, quais os formatos do canteiro eles gostariam, e assim por diante. E com todos esses resultados, elaborar gráficos e assim ampliar a aprendizagem das crianças. Poder explorar o solo, as mãos na terra, suas texturas, suas cores. Será que tem vida aqui também? Encontramos tantos bichinhos nesse caminho. Na horta, além das plantas, a gente tem uma infinidade de outros seres que convivem nesse mesmo espaço. Conhecer como plantar, os tipos de semente, de onde vem o nosso alimento. Trago aqui para vocês uma sugestão. A possibilidade dos canteiros de curiosidade, para conhecer um pouquinho de cada coisa. Já que hoje a gente não precisa mais colher aquela quantidade nem encher a bacia, hoje a gente tem a possibilidade de conhecer mesmo o crescimento das plantas. Saber de onde vem cada uma delas. Saber que algumas verduras, algumas hortaliças dão flores. Saber a importância do cultivo de cada uma delas e que a gente pode plantar de formas diferentes. Incluir as hortaliças e outras plantas também nos canteiros do jardim. E saber que essas hortaliças que a gente cultiva são bem diferentes daquelas hortaliças da verdureira. E a gente vai saber de onde elas vêm e como elas crescem. Podem ser explorados os conceitos matemáticos também. Trabalhar a quantidade, o peso, a quantidade de água necessária para as regas, as dimensões e os formatos do canteiro, como vamos plantar. E além de todos os conceitos matemáticos de distância e espaçamento, que também podem ser utilizados, podemos trabalhar a questão dos textos. O professor, como escriba, pode elaborar textos com as crianças de forma coletiva sobre as curiosidades dessas plantas e também sobre as receitas, das mais simples até as mais elaboradas. E as crianças podem registrar através de desenhos, relatos, as fotos, as suas observações sobre esses crescimentos e essas transformações, tanto das plantas quanto do espaço. Outra dica interessante também é trazer a tecnologia para essas pesquisas. Uma excelente opção é o uso do tablet, do microscópio. E que tal criar QR Codes para identificar essas plantas dentro do espaço da horta? Além do plantar e colher, outros elementos podem compor esse espaço. Na internet vocês vão achar inúmeras ideias e opções, e cada um desses elementos traz consigo conhecimento e aprendizagem também, com a participação das crianças e às vezes das famílias. Sempre que possível, utilizando os materiais reutilizáveis para a confecção desses elementos. Vão deixar o espaço da horta mais rico, criativo, bonito e muito mais interessante. Aproveite o material com as orientações técnicas de cultivo.
Lá tem tudo o que você precisa para tirar as suas dúvidas e convidar as crianças para colocar a mão na massa. Estamos à disposição e, em qualquer dúvida, entre em contato conosco.